Jesus. Graças a Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade concedida. Sou grato a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, pois sem ela meu ministério seria incompleto. Sou grato a Deus, irmãos, pela minha vida. Amém. Pela sua grande misericórdia, Ele tem me alcançado. Mesmo sendo um obreiro falho e fraco, Ele tem cuidado de mim. Sou grato a Deus pela vida dos meus filhos. Nesta manhã, os mesmos não puderam estar aqui conosco. Sou grato a Deus pela vida dele. Não poderia ter filhos melhores. Sou grato a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que mesmo eu sendo um obreiro falho, não sou presente 100%, ele tem me acolhido, tem me amado, tem me tolerado como obreiro que sou, e sei que muitos livramentos que o Senhor tem me dado é através da oração do seu servo e de todo o ministério. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus pela vida das irmãs do ciclo de oração, hoje fazendo completando mais um ano, louvando ao Senhor. Umas já se foram, não estão mais entre nós, estão aguardando o galardão que o justo juiz o dará naquele dia. Outras estão aí, às vezes fracas, às vezes com poucas forças, como já ouvimos aqui outro dia, às vezes mesmo enferma, levantam-se do seu lar e diz: não posso deixar as minhas companheiras levarem a cruz só, estarei lá para ajudá-las nesse dia a dia, e vem para buscar o Senhor e orar pelas nossas vidas. Sou grato a Deus pelas vidas das senhoras. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem-se presente aqui nessa manhã, que deixaram o seu lar, que deixaram a sua cama, às vezes um aconchego bem melhor do que às vezes sentarmos em um banco duro e ouvirmos alguém que não tem uma voz tão linda como eu, às vezes até uma voz, quem sabe está com a rachada, mas eu quero lhes dizer uma coisa: Deus tem uma palavra ao seu coração, mesmo usando uma voz tão feia quanto a minha. Quantos diz amém? Quero lhes dizer para os irmãos, as irmãs que estão de parabéns, os dias foram de luta, de batalha. As irmãs oraram ao Senhor, algumas talvez apresentaram um tema, outras apresentaram outros, umas foram escolhidas, outros não, e depois da seleção, através de oração, foi escolhido um tema. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, não é isso? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Eu até gostaria de pegar esse tema e vou falar um pouco dele, mas me escolheram para me falar nesta manhã sobre o papel da mulher cristã na igreja. Tema difícil, tema totalmente difícil. Sobre o papel da mulher, irmãos, alguns teólogos, pastores, escritores, sociólogos e outros, ao decorrer desse tempo, decorrer dos anos, das décadas, tem lutado. Mas eu quero ler juntamente com os irmãos o tema escolhido nesta noite, nesta manhã. Abram as vossas Bíblias. Peço que os irmãos coloquem esse pé só para lermos um versículo desse tema. Primeiro, Pedro, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Quantos encontraram? Diga amém. Amém.
tema diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Toda a igreja agora, João. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Podeis sentar em nome de Jesus. Qual o papel da mulher cristã sóbria? Já que o texto diz sede sóbrios e vigiai. Qual o papel da mulher sóbria, além de vigiar e orar, já que o tempo está próximo? Estou no tema, né? Qual o papel da mulher cristã sóbria, além de orar e vigiar, já que o tempo está próximo? Quando falamos do papel da mulher, estamos falando do ofício da mulher, da tarefa que a mulher tem. Que tarefa uma mulher cristã deve desenvolver nas diversas áreas que encontramos na vida? Como falamos nesses últimos dias, sociólogos têm procurado descrever qual o papel da mulher na sociedade. Eu não posso falar sobre o papel da mulher cristã na igreja sem antes passarmos um pouco e descrevermos um pouco do papel da mulher, do ofício da mulher na sociedade. Quando o sociólogo escreve sobre o papel da mulher na sociedade, eles estudam e eles descrevem que papel o indivíduo deve desenvolver na sociedade, na comunidade em que vive. Isso é o papel do sociólogo: estudar, descrever, debater qual o papel, qual a tarefa que o indivíduo, o homem, que o indivíduo, mulher, deve desenvolver na comunidade, no meio do povo em que vive. Então eu quero convidar os irmãos para dar uma volta na sociedade alguns anos atrás, algumas décadas, quem sabe milhares de anos atrás. Hoje, e nós vamos decorrer esse tempo até chegar nos dias de hoje, em que a mulher, querendo o homem ou não aceitar, a mulher na vida social hoje, na área social, ela está presente na política, ela está presente nos grandes mercados de trabalho, ela está presente na gerência de muitas empresas grandes, ela está presente em todas as áreas da sociedade. Então, que papel deve uma mulher cristã desenvolver na sociedade? Quando olhamos alguns anos atrás, nós destacamos que a sociedade judaico-cristã, o papel da mulher na sociedade judaico-cristã, nós encontramos que a mulher, elas não podiam se destacar. Quando uma mulher, no seio judaizante, no seio judaico, ela começava a se destacar, elas eram vistas com desdém, elas eram vistas com desprezos, elas eram vistas naquela época com desconfiança, ou seja, não era bem aceito na sociedade judaico-cristã quando uma mulher começava a se destacar no meio da sociedade. Então ela era vista com esse desdém. Quando uma mãe, ela ficava gestante, quando ela engravidava, a maior alegria de um pai de família era que o seu filho fosse um homem. Havia festa dentro da sociedade judaico-cristã quando um filho homem nascia do ventre daquela mulher judia. Mas quando o primeiro, principalmente o primeiro filho, era uma mulher, trazia em certos homens indignações pelo seu primeiro filho ser uma mulher. Então era vista também com desdém, era vista também com desprezo na sociedade judaico-cristã. A
podiam ter nenhuma tarefa a fazer a não ser dentro da sua própria casa, mesmo elas tendo servas, mesmo elas tendo pessoas dentro de casa para fazer determinadas tarefas, elas não podiam sair do seu lar para fazer qualquer coisa que seja dentro, fora do seu lar, no meio da sociedade, no meio da comunidade. Elas eram totalmente privadas de fazer isso. E nenhuma mulher no seio judaico-cristã, elas tinham também autonomia, elas não podiam ter ansiedade por interesses intelectuais, ou seja, elas não podiam estudar, elas não aprendiam as escrituras, elas não podiam aprender a lei, elas não podiam estar no meio dos rabinos, elas não podiam estar no meio daqueles homens que ensinavam. Era proibido que uma mulher tivesse aspirações pelos bens intelectuais que alguém pode vir adquirir, esse conhecimento. A mulher naquela época, na sociedade judaico-cristã, era totalmente proibido. Quando damos um pulo da sociedade judaico-cristã naquela época, nós vamos agora a uma sociedade mais próxima, que é a sociedade do maometismo, ou seja, dos muçulmanos. A mulher no mundo muçulmano, ela também é sempre considerada inferior ao homem. Olhando para essa cultura árabe, para a cultura dos maometanos ou muçulmanos, elas não podiam, e até hoje não se pode mostrar o seu rosto publicamente. Até os dias de hoje, a sociedade muçulmana, as mulheres têm que usar uma burca cobrindo o seu rosto e não se apresenta publicamente em meio à sociedade de maneira alguma. A sociedade muçulmana, até os dias de hoje, as mulheres aqui no Brasil e em outras nações da América, elas têm os direitos iguais para tirar uma carteira de motorista, têm os direitos iguais para pegar um automóvel e sair dirigindo. Haja vista que há até uma certa brincadeira, né, do pessoal que diz assim: mulher no volante. Olha, todo mundo sabe isso, né? Então, a nossa sociedade hoje aceita se uma mulher ir lá no Detran, tirar sua carteira e sair dirigindo. Lá no muçulmano, até hoje, uma mulher é proibida por lei em pegar um volante. Lá só quem dirige hoje ainda continua sendo os homens. Minha pergunta: uma sociedade dessa é uma sociedade muito antepassada. Se trouxermos para os dias de hoje, ela ficou totalmente no antepassado, mesmo sendo hoje, na época presente em que vivemos. Tudo isso acontece nessa sociedade maometana. Na sociedade norte-americana, até algumas décadas atrás, a mulher também era considerada inferior também ao homem, até que um dia, não vou dizer a data agora, até que um determinado dia, um grupo de mulheres na cidade de Londres, que hoje são denominados o grupo hippies. Que são o grupo hippies? São os grupos que se levantam contra tudo aquilo que a sociedade impõe para eles. Um grupo chamado hippie se levanta e diz: não, nós queremos questionar os nossos direitos. Então, na cidade de Londres, cerca de 130 mulheres que trabalhavam em uma empresa, em uma fábrica, elas trabalhavam 16 horas por dia. Em Londres, essas mulheres trabalhavam 16 horas por dia, como se fossem escravas. E um certo dia, elas abdicaram dos seus direitos, porque além de trabalharem 16 horas por dia, elas ganhavam 25% do valor que o homem ganhava. Mesmo fazendo o mesmo trabalho, mesmo trabalhando no mesmo local, pegando o mesmo peso que os homens pegavam em Londres, eles pagavam para a mulher 25%
fizeram uma revolta, fizeram uma revolução e disseram: nós não vamos trabalhar enquanto o nosso salário não for igualado aos homens. Nós não vamos trabalhar enquanto as nossas horas de trabalho não forem reduzidas pelo menos a 10 horas por dia. Em contrapartida, o dono da fábrica, juntamente com outros que tinham também empregadas do sexo feminino, fecharam as portas do prédio e, em resposta, atearam fogo naquelas 130 mulheres. É um total machismo. Sim ou não? Sim. As mulheres respondem: isso não fica calado, eu fico calado. Então, isso aconteceu justamente em uma data que está em nosso calendário, que não é o dia das mães, que não é o dia dos pais, que isso aí a gente lembra, de quais saltear. Eu vou fazer uma pergunta para o homem. Isso foi, esse dia que aconteceu esse incêndio, foi justamente o dia que a sociedade americana, norte-americana, a sociedade brasileira e todas as demais civilizações adotaram esta data que aconteceu, esse episódio, como o Dia Internacional da Mulher. Agora eu vou perguntar para os homens. Os irmãos não vão me responder data. Eu quero que os irmãos levantem a mão. Quem sabe qual é o Dia Internacional da Mulher? 8 de março. Eu falei para levantar a mão. E não responder. Então, irmãos, os irmãos verem que nós homens nem sabemos qual é o Dia Internacional da Mulher. E às vezes nem sabemos o porquê foi dado essa data como Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque a violência contra a mulher vinha tomando uma proporção tão grande, que foi preciso essas mulheres se levantarem e abdicarem contra os seus direitos. Perderam a vida, é verdade, mas as senhoras ganharam os direitos de ter a liberdade de poder sair na rua, ter o volante na mão, poder ter a liberdade de trabalhar até no mercado de trabalho e galgar até cargos políticos, como a senhora Dilma Rousseff. Glória a Deus. Foi isso que deu esse direito e essa liberdade. Só para as senhoras, os senhores saberem, no Brasil só foi liberado uma mulher ter direito ao voto no ano de 1930. 1930 foi o ano que o Brasil liberou a mulher ter direito de voto, porque antes a mulher não tinha direito de voto. A mulher era considerada na sociedade como uma criança, como um ser, não tinha valentia de nada. Só para os irmãos entenderem, as mulheres eram privadas no ano de 1932, mais ou menos, foi quando nos Estados Unidos foi permitido que a mulher pudesse estudar. Antes, as mulheres não estudavam, as mulheres não tinham acesso à cultura, elas não tinham acesso ao aprendizado da intelectualidade. Então, até o ano de 1932, os irmãos podiam enxergar que os maiores inventores eram homens. Se eu perguntar uma coisa para os irmãos e dizer assim: quem inventou o automóvel? Todos vão dizer: um homem. Quem inventou a luz? Um homem. Quem inventou o relógio? Um homem. E nós procuramos algo que a mulher tinha inventado naquela época e não conseguimos, porque a mulher ela não tinha intelectualidade, elas eram privadas do intelectualismo, elas eram privadas de aprenderem, de entenderem que era algo que era bem. Elas não tinham o direito de entender isso, porque as sociedades as privavam. Porém, o homem, o apóstolo Paulo escreveu há muitos anos atrás, o homem não é ser mulher e a mulher também não é ser um homem. Um depende do outro para que se ambos se completem. Os irmãos sabiam que o homem ele fez o automóvel, mas esqueceu de fazer uma das coisas principais, que é o limpa-para-brisa. Aí, os irmãos sabiam disso? O homem fez o automóvel, andava em alta velocidade, mas naquela época atrás, quando a neve batia no vidro, enchia todo o vidro, então eles tinham que parar o carro, estacionar e esperar a neve passar, a chuva passar. Então desciam no carro, limparam o vidro por fora, limparam por dentro, eles vamos prosseguir a viagem até o dia em que a
fazer para ajudar os nossos maridos a não parar, não colocar a nossa vida em risco no meio da rua, no meio de onde a gente estiver passando? Vou inventar algo para limpar esse vidro aí automaticamente. Então a mulher foi a inventora. Eu quero que os irmãos dêem uma salva de palmas para a mulher, sabe? O homem, ele pode ser tudo, ele está no volante, mas de que adianta? Por exemplo, eu já peguei um carro aí na chuva e é difícil, mesmo com limpa para-brisa, tem hora que você tem que parar e dizer, não dá para continuar. Mesmo com, imagina assim, a mulher, ela chega em casa e um certo dia ela olha lá, a pilha dela cheia de louça e disse, meu marido não me ajuda porque é um machista. Estou dizendo naquela época atrás, hoje não, hoje a tarefa do lar é dividida, né? Se o filho não sujou, precisa ajudar a mamãe a lavar. Naquela época atrás, a sociedade totalmente 100% machista, hoje está 80%, 90%, mas naquela época era 100%. Aí a mulher chega na louça cheia de pia, um filho para dar banho, outro filho para limpar naquela época havia muitos, limpar tudo, e quando chegava no final da tarde, no final do almoço, ainda tinha que dar conta daquela pia de louça. O marido nada fazia para ajudar. E um dia uma mulher que entra aí também na intelectualidade, ela disse, o que é que eu vou fazer para melhorar o meu dia a dia? Vou fazer uma máquina que me ajude a lavar as minhas louças. E um dia ela foi lá e bateu cabeça de um lado, bateu cabeça do outro e fez a máquina de lavar louça. Quantos dizem amém? É verdade, ela não trouxe a luz, ela não fez o relógio, ela não fez muitas coisas. Um dia ela chega lá e põe naquela época lá era fralda de panos, né? Onde pegava a fralda de pano de manhã e colocava, limpava os meninos, colocava os meninos todos naquelas fraldas, e era uma sujeira terrível. A mulher vinha, lavava lá no rio e batia, estendia aquelas fraldas para depois usar de novo. Não era assim quando crescemos, quando nascemos, era coisa assim. Então as mulheres usavam aquelas fraldas, tá, e um certo dia disse, mas por que nós temos que fazer isso? Eu tenho que fazer algo que eu coloco no meu filho e seja algo descartável. Eu quero colocar algo nele que não deixe ele ficar molhado, que não deixe ele ficar com assaduras, e que quando ele terminar de fazer a sua necessidade, eu pegue aquilo e jogue fora, porque não tem utilidade, não tenho tempo para ficar lavando as fraldas das crianças, estendendo o bate sacola dele, não tenho tempo para isso. Então a mulher, mais uma vez, faz as fraldas descartáveis. Eita, é só exaltação, mulher, hoje. Vai chegar na sua hora que não vai puxar um pouco também. Quantos amém? Amém? Então na sociedade, elas eram tudo isso. Mas eu quero lhes dizer que mesmo no meio da sociedade, com esse caos, com essas coisas terríveis, é possível, senhoras e senhores, é possível uma mulher cristã sóbria, mesmo em meio a essas tantas coisas, não se corromperem com essa sociedade nova, e lá no meio da sociedade ela pode fazer o nome do Senhor vir a ser glorificado. É verdade. Isso aqui está na frente da gente falar. Às vezes, quando olhamos para a Bíblia, tem alguns versículos que a gente lê e diz assim: que as mulheres sejam boas donas de casa e aprendam a ser submissas aos vossos maridos. É verdade, é bom. E ó, é muito bom. É verdade. Mas naquela época, já na época de, por exemplo, o rei Josias naquela época teve que colocar uma mulher no seu ministério como rei, para que o seu reinado fosse também bem sucedido. Nós vemos a mulher chamada Hulda, a profetisa Hulda, era a mulher que profetizava naquela época a palavra de Deus e dava orientações ao rei Josias. Nós encontramos na Bíblia uma mulher que, além de ser uma boa dona de casa, foi também juíza no meio do povo de Israel. Você não sabe que a juíza hoje, ela faz parte dos 3 poderes que regem a uma sociedade, que são os poderes legislativo, o poder executivo
e o poder judiciário. As mulheres que entram no poder judiciário é o poder maior da nação brasileira. E nós encontramos mulheres hoje, mesmo nesses três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. E mesmo entrando uma mulher cristã em meio a essa sociedade, em meio a um dos três poderes, elas podem se manter de acordo com a palavra de Deus, sóbria, vigilante, uma mulher de oração, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. É possível, Senhor. Esse é o papel da mulher na sociedade. Que papel a mulher deve desenvolver na sociedade? Hoje, as portas de emprego a cada dia estão se estreitando aos homens. Por quê? Na época atrás, o serviço exigia força braçal. Força braçal. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa de logística e nós temos lá aqui 50 funcionários. Em São Paulo nós temos 300 funcionários. Eu fui a uma feira de logística internacional, onde lá eles apresentam todos os maquinários que fazem o serviço de toda a equipe. Eu vi um maquinário que eles escolhiam quantas peças você quer, separa as peças, coloca dentro de uma caixa, embala a caixa e coloca em cima de um pallet. E no dia que eu fui nessa feira, eu disse: misericórdia, que o meu patrão nunca compra um maquinário desse, porque se comprar um maquinário desse, 250 funcionários na empresa que eu trabalho serão demitidos, porque 50 farão o serviço que 250 fazem. Então os homens eram mais para serviços braçais. Os homens eram mais para serviços braçais. Hoje as mulheres estão entrando na sociedade. As mulheres têm tempo às vezes para pesquisar, para estudar, para olhar. Ela vê o homem suando, cansado de colocar, vamos supor, aqueles pneuzão de um trator em cima de alguma coisa, e elas dizem: eu preciso fazer algo que faça com que esse homem não carregue mais peso. E sabe o que acontece? Por incrível que pareça, inventa maquinários para pegar aquilo e fazer o serviço do homem. Isso quer dizer que a mulher está entrando no mercado de trabalho e os homens estão ficando desempregados. É verdade. Como conviver com isso? Um certo comercial, ele passou uma certa vez a mulher na sociedade sendo homem de casa. Nós vamos falar disso. A mulher na sociedade sendo homem de casa e a mulher e o homem na sociedade sendo a mulher de casa. Ou seja, nós num comercial que passou, a mulher chegou do trabalho, quando ela estava trabalhando numa sala de escritório totalmente de gravata, e ela chegava em casa, o marido estava lá lavando louça e fazendo as coisas em casa, e ela chegava e presenteava. Era um comercial de um automóvel, não sei se não lembra disso. E ela chegava em casa com o automóvel, a chave do automóvel, e dizia para o esposo: olha, comprei um presente para você. Quer dizer, estão, na verdade, a sociedade também estão invertendo o papel do homem e o papel da mulher. E há muitos maridos que precisam rever também esse conceito, que o dono da casa, que o chefe de família é ele. E a mulher deve sim encontrar um emprego, um trabalho, quando o seu esposo não tiver mais condições de sustentar a família, e ambos entrarem em um acordo e dizer: olha, está difícil, o desemprego chegou, não tenho aperfeiçoamento para entrar no mercado de trabalho, eu estou procurando, está faltando pão, está faltando alimento. O que nós vamos fazer? Aí entra a mulher em meio à sociedade, mesmo ela sendo cristã, sendo sóbria, vigilante e em oração, ela pode trazer o seu pão, conforme diz lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Diz que a mulher sábia edifica sua casa, e fala a história todinha dela. Olha, ela trabalha dia e noite, ela
cosa, ela faz tecido, ela faz pano, ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, levando o seu marido e diz, ela é bem-aventurada, levando os seus filhos e diz, olha, tua toda sobrepuja. Por quê? Quando a sociedade, quando o mercado de trabalho vem sufocando os homens, às vezes é hora de quebrarmos um pouco esse tabu, às vezes, que nós temos, querendo ou não. Eu sei que é duro para a gente, homem, mas é a pura verdade. Marido, porque a cada dia está estreitando mais, as portas de emprego a cada momento vão se fechando, os lares, pouco aos poucos, se os irmãos procurarem, quantos pais de família estão desempregados? E se não fosse, às vezes, a esposa, com um suporte, com um socorro, é uma lavada de roupa, é uma passada de roupa, uma criança para cuidar, é um idoso para cuidar, é um lar, é uma empresa que ela trabalha, estariam passando grandes necessidades. Quantos dizem amém? Amém. Então o papel da mulher na sociedade. Agora o papel da mulher cristã no lar. Mesmo com esse avanço feminino, a mulher cristã, mesmo com esse avanço feminista, a mulher cristã jamais pode entrar na onda feminista do presente século e não pode se esquecer de que Deus lhes deu responsabilidade de edificar o seu lar, irmã, com sabedoria. Mesmo em meio a esse feminismo, onde movimentos como o RIP, que falamos, o movimento feminista, tem levantado a mulher, tem elogiado a mulher a tal ponto de colocar a mulher como prioridade e o homem como inferioridade. Ou seja, mais ou menos como o que nós estamos vendo essa revolução no Brasil, que diz que o gigante acordou, não é verdade? Todos estão dizendo, o gigante acordou, então estão querendo fazer isso também. O movimento feminista estão querendo dizer o seguinte, que as mulheres durante todo esse tempo que eu falei, ficaram trancafiadas, ficaram aprisionadas e agora despertaram e não querem mais ser submissas ao lar, não querem mais tomar conta dos seus filhos, não querem mais ser a rainha da casa, não querem mais ter essa responsabilidade de dona do lar. Então eu quero lhes dizer que uma mulher cristã sóbria, que vive em oração e vigilância, jamais deve esquecer da responsabilidade que Deus lhe deu, que é de edificar o seu lar. Vamos ver? Provérbio 14, versículo 1. Uma das irmãs pode ler em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco dos lares antepassados, vamos chegar no nosso lar todo. Quantos encontraram? 14:1. Primeiro. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com suas mãos. Pronto. Deus abençoe. Deus lhe deu a responsabilidade. Senhora sábia. Sábia deveria ser até nome de gente, né? Irmã sábia. Né? Irmã sábia. Deus lhe deu a responsabilidade da irmã edificar o seu lar. Vamos um pouco atrás nos lares dos antepassados. Preste bem atenção. Quando olhamos mais uma vez na sociedade antiga, o casamento era assim: o pai, ele vinha, escolhia a moça que ia casar com o seu filho. Não é assim? Era. Olha, eu gostei da sua filha, é bonita, né? Parece que ele até estava escolhendo para ele, mas era para o filho, na verdade. Ela é bonita, parece uma princesa. Eu queria que o senhor desse a mão da sua filha em casamento para o meu filho que vai casar. Então, fazia-se uma aliança e dizia: não, eu te dou, mas em troca disso você tem que me dar um dote. Não é assim? O que era o dote? Era mais ou menos o seguinte: quanto vale a tua filha? Era assim o dote. Quanto vale a sua filha? Até hoje, no Egito e em algumas nações que ainda não estão com essa civilização toda, até hoje
as mulheres ainda são pagas por dote. A esposa do pastor Edson, José dos Santos, ele foi com a esposa dele lá no Egito, e ele subiu, ela foi passear lá e tinha uns camelos, e ele colocou a esposa dele para andar lá nos camelos, lá no Egito. E chegou no Egito, e achou que a mulher do pastor Edson tão bonita, que falou para ele: eu dou 30 camelos na sua esposa. Que coisa, né? Eu dou 30 camelos na sua esposa. Um camelo naquela época valia mais do que um carro que ele tinha, que era um carro muito bom. Era como se fosse: eu te dou 30 carros pela tua esposa. Os irmãos, ver como que era e como que é hoje aquela sociedade, né? Então a mulher era comprada para casar com um filho daquele homem. Então quando ele chegava em casa, no lugar dele ter a mulher como sua esposa, tinha ela como a sua propriedade. Como sua propriedade. Por quê? Ele comprou. Se ele comprou, ela é dele. Quanto diz amém? Amém. Ela não. Então agora, como aquela mulher era dele, ela não tinha condições de trabalhar, porque ele não deixava. Porque se naquela época tivesse hoje isso, muitas mulheres, pode ter certeza disso, trabalhariam, arrecadariam dinheiro, chegavam nos maridos daquela época e diziam: quanto foi meu dote que você me comprou, meu pai? Foi 500, está aqui os 500, estou livre de você. É verdade? Não estou aqui exagerando, é verdade. Naquela época, eles também, quando, além de eles pagarem esse dote, eles traziam a esposa para casa, e quando chegava em casa, ele começava a analisar e dizia: olha, você tem defeito nos olhos. Olha, o teu ombro direito é mais alto que o esquerdo. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, por aí. Olha, teu ombro direito é mais alto que o teu esquerdo. Eu vou te dar uma carta e vou te dispensar. Você não serve para ser minha mulher. E ir embora. Naquela época, se aquela mulher que ele escolheu, aquelas mulheres naquela época eram descartadas, né? Era como se fosse um funcionário que chega na empresa hoje. Sim. E o patrão diz: você fez isso errado, está aqui teu aviso, vai embora. Naquela época, se ela não tivesse filhos, eles, os homens, se achavam no direito de arrumar uma segunda esposa que ele desse filho. E Deus nunca aprovou isso e nem aprova. Nunca. Mas os homens faziam. Deus nunca aprovou o divórcio, mas ele chegava, ela tinha defeito nos olhos, eles mandaram ele embora. Minha pergunta: hoje é assim? Não, mudou. Naquela época, o homem, ele dizia para a sua mulher, naquela época, hoje tem alguns até que querem dizer, naquela época disse assim: quem manda em você sou eu, você é minha, e acabou. Naquela época. Hoje, casamento é uma aliança, é um acordo entre os dois. Os dois têm que viver em comum acordo. Há algumas décadas atrás, ainda era possível em nossa sociedade, algum marido, você chegava e disse assim: ô, fulano e tal, fulano, fala para ela ir lá com a gente, você conseguir. Ela não vai! Mas por quê? Ela é minha mulher, quem manda nela sou eu! Faz isso hoje. Mudou ou não mudou? Mudou. Hoje, casamento é uma aliança entre os dois, onde o marido deve dar à sua esposa segundo as suas benevolências, os dois devem estar em comum acordo, os dois devem estar em concordância. Eu tenho um cunhado, alguns anos atrás, ele fez uma troca. Ele tinha uma égua, né, muito boa, de carro, né, e vendeu alguma coisa assim por R$150. E quando ele chegou em casa, minha irmã falou assim: mas Severino, como é que você faz um negócio desse? Um animal que valia mais de 300, você vender por 150, filho, pensa bem. Olha, negócio de homem, mulher não é mulher. É negócio de homem com homem. Acabou, mulher não põe o bico. Eu não
E o homem levou com 50. Cabra besta foi ele. Cabra besta. Uma mulher sábia que dizia na cabeça dele: meu filho, pede 200 que o homem dá, pede 250 que o homem paga, o homem está querendo isso aí, então pede 250 que o homem dá. Não, mas o homem não aceitava conselho de esposa. Hoje precisamos ouvir a nossa esposa. Por exemplo, aqui Espírito Santo, eu preciso de ter um lar, eu preciso de comprar um terreno, por exemplo. Aí alguém me ofereceu um terreno lá em Cariacica. Lá em Cariacica, num lugar que eu nem sei qual é o nome, mas parece que é Nova Rosa da Penha 2 ou 3 ou 4, sei lá. O povo aqui me perdoe, mas parece que não sabe colocar nome de bairro. Coloca assim, Nova Rosa da Penha 1, 2, 3, 4, 5. Porque parece que não sabe colocar o nome. Laranjeira 1, 2, 3, vai embora. Meu Jesus, com tanto nome para colocar nos bairros. Eu fui para esse tal de bairro aí, e quando cheguei lá vi um terreno. Gostei do terreno porque era um terreno grande, era um terreno plano, o preço era barato, cabia no meu bolso. A minha esposa falou: filho, você tem que pensar na sua família. Que benefício vai trazer isso aqui amanhã ou depois para os nossos filhos? Pensa bem, esse bairro aqui tem fama, é um bairro perigoso. Não! O dinheiro é meu e você é minha mulher, eu compro quando eu quero e acabou. Não vai ele. Quem vai ele? Não. Ela está certa. Eu trabalho o dia todo, eu saio de casa de manhã, só chego em casa à noite. Saio de casa de manhã, só chego em casa à noite. Quem fica em casa? Ela. Quem fica a maior parte do tempo? Ela. O marido naquela época saía, ele recebia um dinheiro determinado e dizia assim: vou comprar uma cozinha para a mulher, vou comprar uma cozinha nova para a mulher, vou comprar um fogão para a mulher. Mas se é para a mulher, não é para você. Aí ele chega lá e compra um fogão dessa cor. Quem é esse mano que vai gostar de um fogão dessa cor? Levanta a mão aí. Mas o marido chegou lá e viu que o novo bonito não estava 500 e esse aqui estava 200. Ele disse: olha, mulher, eu comprei um fogão lindo para você, é 200 reais, comprei. Não é ele que vai cozinhar. Então, se não é ele que vai cozinhar, não seja como os homens do antepassado. Seja um homem que diga assim: mulher, vamos lá comigo, vamos. Ela vai para a cozinha, então vamos lá comigo. Aí vai lá e ela diz assim: eu não gostei desse. Mas por quê? É porque assim, assim, assim. Aí ele já fica olhando, ela vai comprar e querer de 500. Ela também não quer de 500. Vamos perguntar se tem outra cor. Vamos. Tem um branco assim, nesse mesmo valor. Mulher chora na hora de comprar, ela mesmo. Tem um branco? Tem. Olha, tá vendo, filho? Já melhorou. Tem um bege? Tem. Já melhorou. Quantos diz amém? Amém. Não é assim, irmãos? Hoje é assim. Antigamente era assim. A mulher, toda a tarefa de casa, agora toda a tarefa de casa era para a mulher. E a gente diz assim: lava a roupa para a mulher, lava prato para a mulher, vai lavar banho para a mulher, varrer a casa, mulher. Inclusive, nós que somos filhos daquela época também aprendemos isso. Isso foi a cultura que o papai colocou em nossa mente, que a mamãe colocou em nossa mente, que os nossos avós colocaram em nossa mente, que mulher para fazer a coisa de casa acabou. A sociedade está mudando. Não, irmão, mas o que a Bíblia diz é verdade. O que a Bíblia diz não muda. As doutrinas da Bíblia não mudam. Jesus continua sendo o Salvador. O sangue de Jesus continua tendo poder. Continua batizando com o Espírito Santo. Mas em relação ao casamento, muda-se alguma coisa. O casamento continua sendo único. Isso é bíblico e acabou. Mas os casais, a família, precisam ter esse diálogo aí. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou com 9 filhos e mulher ainda não podia trabalhar, mas a minha mãe se vestia de homem. Minha esposa viu ela contando testemunho. Minha mãe se vestia de homem e ia trabalhar no meio dos homens para trazer o nosso sustento. E o trabalho dela era cortar cana e limpar cana, limpar mato lá no meio dos homens. Era homens falando todo tipo de coisa suja, imunda, que eu nunca vi pessoas pouco do que um homem sem Jesus. Terrível! E minha mãe lá no meio deles e ouvia tanto tipo de coisa, mas quando ela chegava em casa,
a gente, eu pequeno, outros irmãos pequenos, ela disse: olha, a partir de hoje, você vai buscar água. A gente, quando eu morava lá, até hoje não tem água encanada. Até hoje não tem água encanada, né? Então você vai buscar água lá na cacimba. Mas mãe, buscar água é negócio de mulher. Não quero saber. Aqui dentro de casa as tarefas agora vão ser divididas, porque isso não tira nada de homem. Você buscar água um dia, seu irmão busca outro, sua irmã busca outro, para não tarefar só ela. Um dia você lava a louça, um dia você lava a louça, um dia você lava a louça. No outro dia você vai a casa, no outro dia você vai a casa, no outro dia você vai a casa. Vamos dividir a tarefa. E dividimos a tarefa. Fomos bem criados. E hoje eu continuo sendo o mesmo homem que era. Não mudou nada. Lavar a louça, ajudar na tarefa, ajudar a família, ajudar a esposa, ajudar no lar, não faz homens se tornar homossexual. Não faz. Não faz. Não faz. São outros tipos de comportamentos que levam um filho a se tornar isso. Que os pais às vezes vê e fazemos vista grossa. Mas lavar a louça, não. Tarefa hoje precisa ser dividida. Precisa. Faz um teste. Chega um dia na tua casa e vê como a nossa esposa ficaria feliz se a gente chegasse lá e dissesse assim: deixa eu te ajudar hoje na cozinha. Ela: deixa eu te ajudar hoje na cozinha. Deixa eu cortar aqui o coentro, né? Deixa eu cortar aqui a cebola. Não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. Mas a gente, homem, às vezes só pensamos na barriga. E aí, vai sair não? Ah, não sei não. Aí tem outros que dizem assim: vamos só na casa não, mãe. Vamos só na casa não. Que Deus tenha mesmo aí. Que Deus tenha mesmo. Mas a mulher, ela tem a responsabilidade. E tem muita responsabilidade. E nós vamos ler agora alguns versículos da Bíblia. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Ou seja, a mulher também deve fazer o seu esposo ter orgulho de você. Você tem que ser a coroa dele. Onde o seu marido chegar, tem que dizer: eu tenho uma esposa. Diz que um certo homem que estava num bar, alguns bebendo. Pode ler, irmãos. Uma das irmãs pode ler. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. Misericórdia. Mas tem mulher que é leviana, né? O marido não vê, misericórdia. Vai fazer feito um homem. Disse que tinha um homem que estava preso, e conversando com outro camarada assim, né? Os dois estavam presos e os dois receberam a liberdade hoje. Aí os dois conversando, aí um disse: o que é que você vai fazer? Ele disse: rapaz, olha, quando eu sair daqui, eu vou bater um prato de peruá, que é o prato aqui, né? Vou comer um prato de peruá, que faz muito tempo que eu não como, eu estou doido para comer. E você, o que vai fazer? Ele disse: eu vou roubar um banco. Ele disse: mas quando você está acabando de receber a sua liberdade, ele disse: é melhor, pelo menos volto para a cadeia logo, é melhor do que estar com aquela mulher. Que mulher terrível, né? Diz que uma mulher estava, uns homens estavam lá num bar, e todos bebendo, e um começou a falar da sua mulher. Minha mulher é muito leviana, dá dor nos ossos. Minha mulher me maltrata, eu chego em casa, minha mulher me xinga, minha mulher me maltrata, minha mulher fala isso, minha mulher fala isso. E o outro falou: a minha também. A minha é uma peste. Dizem os. Verdade. É terrível, né? E a minha é isso, e a minha é aquilo. Aí teve um que estava ouvindo e disse: olha, a mulher de vocês é assim mesmo? É. A minha mulher não. Minha mulher é diferente. Olha, minha mulher é crente. Eu não sou, mas minha mulher é crente. Minha mulher não me xinga, minha mulher não me maltrata. Né, esposa? Né, sabe? Né? Sabe, né?
minha mulher não me maltrata, minha mulher não me xinga, minha mulher não me dá falso testemunho. E tu quer saber mais de uma coisa? Se eu levar vocês dois agora na minha casa, é 10 horas da noite, se eu levar vocês dois na minha casa agora, chamar ela, acordar ela, ela vai levantar, vai atender a gente bem, vai fazer café pra gente e não vai reclamar nada. Ah, você está brincando. Só se for forçando. Não, é porque ela é crente. Ela é crente, mas não, que é isso? Ele disse, então vamos apostar, vamos. Fizeram a aposta. E ele foi com os amigos dele naquela hora para casa. Amor, tem alguém aqui comigo, tá? E ela foi, né, vestiu a roupa e veio atender. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Ele sentou, senta aí que eu vou fazer o café. E foi fazer logo o café. E ele disse, nós estamos com fome. Ele disse, então espera aí que eu vou preparar um cuscuz. Encheu, e daqui a pouco trouxe, e os dois homens ficaram um olhando para o outro. Mulher diferente, mulher crente, a mulher sábia edifica a sua casa. Pode dizer amém? Tem lá aí que nem se crente for lá, quanto mais bebum for lá para ser tratado bem, nem se crente for lá. Tem lá, meu Cláudio, tem lá de esposa que pensa que é sábia, mas não é. Que se crente for lá, elas fazem até macumbaria para o crente ir embora. Sabe o que é macumbaria que muitos crentes fazem? Pega a vassoura, já viu falar isso? Pega a vassoura e põe ela na ponta da cabeça. Mas você nunca viu falar nisso? Que quando coloca uma vassoura de ponta cabeça dentro de casa, né? A pessoa vai embora. Quem já ouviu falar isso aí?